Ô, gente, People, semana passada, last week, eu estava lendo com vocês, I was reading eu with falei com you. vocês que eu queria falar I said sobre... that I wanted to A say, gente teve talk reunião de about, mulheres e a Krika trouxe uma palavra sobre Débora. Krika brought a word about Essa Deborah. palavra falou muito This comigo. word spoke E eu very strong queria, to me. os pontos que a Cristina And the tocou, points that Christine falaram made muito comigo. spoke Deus very ministrou strongly muito with com meu me. God coração. ministered to my heart. E eu falei, eu queria compartilhar And I com said, vocês I essa want to share palavra. with you this word. E Deus começou a falar comigo. God, Eu queria colocar, semana passada eu coloquei para vocês last week, sobre o momento histórico dos dias de Débora. Quem I lembra? put about the historic moments of the days of Deborah. Quem lembra? O momento, o que estava Of what was acontecendo happening no tempo, nos dias dela, in né? her days, in Então eu those falei days. com vocês So I said to you que enquanto Josué foi as long vivo, as estava vivo, Joshua porque ele was teve alive, experiência com because he Deus, had experiences with aquela God, geração inteira serviu a that Deus. generation served Tá? God. Mas depois que ele morreu But e after aqueles he homens died, mais velhos da geração dele And the morreram, men of his generation o died. povo se desviou. People E o povo turned começou, their backs to está escrito God. aqui, olha, And here's what it says. e foi também, ó, e deixa eu ler de novo para I'm gonna vocês, read né? again to E you. serviu o povo ao Senhor And the people todos os dias de served the Lord Josué all the e days todos of os Joshua, dias dos all the anciãos days que prolongaram os seus dias depois de Josué of those who e came viram after toda aquela Joshua. grande obra do Senhor, And they a had qual ele seen the fizera a work of Israel. God that he had Faleceu, done for porém, Israel. Josué, filho de But Nun, Joshua passed servo do away, Senhor, the da servant of the idade de Lord, 110 when he anos, was e 110 years sepultaram-no no old. termo da And they sua buried herdade, him em Timnat in the place Heres, with his no family, monte de Efraim, in the mount para o of norte do Ephraim, monte Gaás. E north foi to também Agar. congregada toda aquela geração And that whole e seus generation pais. E outra eventually geração passed após away. eles And the se next levantou, generation que não came conhecia o behind Senhor, them. nem And they did not tampouco a know obra the que Lord, fizera a and they did not Israel. know the E eu work falei of sobre God, o what he done quão for é Israel. And I importante spoke about a how gente important andar it is com for us Deus, to walk ter with vida God, com and Deus, have a life para que with os God, nossos so that our filhos children, our vejam sons and a daughters gente can andando see com us Deus, walking with vejam o God, poder de can Deus see sobre a the nossa vida power of e God eles upon our saibam lives, and that they que, may não, que know Deus é Deus. that God is Deus God. é Deus. God is Tá? God. E que para tudo, o que aconteceu com essa geração todinha parou de servir a Deus, porque houve uma falha no There was a coração dos pais. failure Eles in the não heart of the ministraram father. They did not para aquela minister geração to that como eles teriam generation ministrado, as they ensinar a should have, palavra de Deus. which was the word Então, of eu God. falei They didn't muito use the sobre word of God, Deus, so I spoke Deus querendo que os about pais God wanting ensinem parents a to palavra teach dele the word of aos God filhos. to their children, Amém? Está to todo their mundo sons and lembrando daughters. disso? Everybody remembers that Ok? from last Sunday? Ok. So I'm gonna Aí o give que continuance aconteceu, to né? that. Eles So what morreram. happened? Então, They passed away. morreu Josué, aquela Joshua geração passed que away tinha in tido that toda aquela generation. experiência com Deus. E a próxima que levantou, And the next olha lá, one that não rose up conhecia o Senhor, did not nem know the tampouco a obra que ele fizera a Israel. not know the Então work he done fizeram for os filhos de Israel So o the que parecia children of mal Israel did aos what was olhos do evil Senhor. E before the eyes serviram of the aos Lord, and they Baalins. served E deixaram o other Senhor, gods, o and they Deus left de seus God, pais, the que tinha God tirado of their eles da terra do fathers, Egito. that E had taken foram them from servir a Egypt, outros and they went deuses, to serve dentre other os gods. deuses das gentes que havia ao redor deles, e encurvaram-se a eles, And they e bowed to them. provocaram o Senhor a ira. Então eu they coloquei aqui provoked uma the coisa Lord interessante. To anger. So I Qual saw é o something. resultado da falta do ensino What is bíblico the no lar? result É um só. of the lack of Mistura com o teaching? pecado, It is mistura com o mundo mixing e with desvio sin, espiritual. mixing with the Mistura world, com o pecado, mixing with sin, mistura com o mixing mundo with the e world, desvio espiritual. and turning Agora eu quero their que vocês backs vejam uma on coisa. God. Gente, não tem nada mais nothing atual do que a Bíblia. more actual Esse livro than the foi Bible. escrito há This muito book tempo was atrás. written a Mas long isso que a time gente ago. vai ver But agora, what we're gonna study gente, today isso é atual. is Isso actual. é It's for hoje. our days. It's É happening impressionante. now, and it's Então, impressive. aquele povo, So aquela those nova people, geração que that se new levantou, que não generation serviu ao rose Senhor, up, that did not que serve não conhecia God, o that did Senhor, not know começou God, aqui a se misturar. began to mix, A se misturar. began to Aqui está mix. falando exatamente isso, ó, se misturar com aqueles que estavam ao redor deles. And they Então, mixed with o those who que were around them. acontece So quando what você happens não põe base when you don't para put a teu filho em base casa? for Ele your vai se children misturar at com o home? modo de viver dos que estão lá no colégio deles. They're gonna mix with É those in com eles school, que eles vão se with the misturar, vão teaching. agir que nem eles. They're gonna act Vão like them, amar and o they're gonna que eles love what amam. they love, Vão querer o They're que gonna eles want querem. what they want. Vão começar a correr They're gonna atrás begin to do go que, o after que aqueles que estão no colégio, those que estão who ao are redor in deles, que school. não estão nem aí para Deus. Who don't care about God. O que eles correm atrás é o que os filhos vão correr atrás. What they go after is what the children will Então, go os filhos daqueles pais que tiveram experiência com after. So Deus the children of those fathers who had começaram a correr experience with atrás God began to go de coisas after do mundo.
worldly things, aquilo que não agradava o coração things de that did not Deus. please God's heart. Então, eles adotaram o modo So de they vida do adopted mundo the ao seu lifestyle redor. of the Tá? world E around Deus, como é God, misericordioso, o since que he is acontece? Porque isso aqui é merciful, what did he do? misericórdia, gente. 'Cause this is mercy. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, no the versículo anger of the 14, Lord tá? Do was capítulo lit 2. up E os, against e o Israel. de- e os- e o de- os deu na mão dos roubadores, And he gave e os them into the roubaram, hands e of os the entregou robbers na and mão dos thieves, seus and gave inimigos them ao into the redor, hands of their e não enemies. puderam mais And estar they em could pé no longer diante be dos standing seus inimigos. before their Por enemies. onde quer que saíam, Wherever a mão do they Senhor era went, contra the eles hand of para the mal. Lord was Como o against them. Senhor tinha dito, como o Senhor lhe havia As the jurado, Lord had e said. estavam em grande aperto. Aí o que They começa were a in acontecer great então? need. So what begins to Eles happen? começam a ser perseguidos. They begin to be Aquilo que a persecuted. pessoa vai se misturar, na verdade, virou a ser o perseguidor What deles. the people were Eles mixing começaram a with ser. begin to Gente, be eles their pursuer. sofriam tanto. They Mais suffered adiante, a quando lot. você lê o Cântico de Débora, As you keep gente, a going, situação ficou séria. the situation got Até andar serious. pelas ruas ficou extremamente perigoso. Even walking in the streets became Andar dangerous. eles não podiam. O pessoal que morava The people that no lived campo, eles in the fugiram field, they para ran lugares que tinham mais to places pessoas, porque where era there were more extremamente. people, because it A was too vida, a dangerous. coisa Life ficou feia. became ugly. E é o resultado And it was simply the do result que acontece of what para os happened. filhos daqueles que servem a children Deus, of those who mas que serve não God, ministra but do como not deveria minister ministrar as they para should eles. minister O to que them. acontece? What Eles happens? começam a ter uma vida They begin to miserável, have a miserable uma life, vida infeliz. an unhappy life. Começa o que é do mundo vai acabando com eles. What belongs Então, to the world aí o que comes from the Deus world, faz? begins Então, eu to vou entrar destroy them. agora na vida de Débora. Aí o que acontece, né? E levantou o Senhor juízes And the que os Lord livraram rose das up mãos dos judges que os roubaram. Agora esse versículo amongst que ele está them that falando, delivered them. o quanto que veio sobre eles, a mão do Senhor pesou Now the verse sobre eles. O talked que about how the aconteceu? Eles hand of começaram the a Lord came sofrer. upon them, Ô, because they began gente, to deixa eu falar uma suffer. coisa para vocês. Let me tell you this. Até o castigo de Deus é Even misericórdia. the judgment of God is merciful. Incrível, né? Até o castigo Even de Deus é misericórdia. God's Porque judgment toda is vez mercy. que isso começava a Because acontecer com eles, sabe o que every time acontecia? this would start happening, Eles se when you know what arrependiam. happened, they would repent. Eles se They arrependiam would repent. e voltavam-se para And Deus they e would turn back to clamavam. God and E cry falava, out e to falava, him. Senhor, And said, God, me livra do que eu estou passando. Tem deliver me misericórdia from de where mim. I'm going through. E aí, o que Deus fez? Deus levantou juízes. And E God aí nós rose vamos up chegar na judges. Débora, And finalmente. this is né? where we're going to get to Deborah, finally. Deixa eu ver. Samuel. E aí chegamos na Débora, So we get to Deborah. tá, que está no She was a capítulo judge. 4. It's on chapter Eu quero 4. ler o And I versículo want to começando no read 4. the verse E beginning in Débora, verse 4. primeiro eu vou ler, deixa eu falar o que estava Let me say- assim na época dela, At that exatamente. time, what was happening? Os filhos de Israel tornaram a The fazer o children que era of Israel parecia did mal again- aos do Senhor, did again what depois was de evil falecer before the Lord. Eude. E vendeu-os o Senhor em mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava And the em king of Azor. Jabin, E Cícera era o capitão who do was the seu king of exército, o Canaan, qual então had a habitava great em army, where Arosete they Agoim. abided in Haroset Então os and- filhos de Israel and in the clamaram. Está Gentiles. vendo? Então, And he eles came fizeram o que era against, he took mal, this king and começaram brought against them. a ter muito sofrimento, So they e began aí to do a lot of clamaram evil ao things before Senhor, the Lord. porquanto And then Jabim they tinha cried out to 900 the carros Lord. de ferro, Why? e por Because this 20 anos king oprimiu os rises filhos de up, Israel comes and violentamente. starts, Eles tinham um exército uh, poderoso, oppressing eles estavam the contra os filhos de children of Israel, Israel. oprimindo And this eles. king had a Eles great tinham army, and he carros de comes and ferro, he era uma coisa invades, violenta. and O exército, he was very o violent. exército And the inimigo que army, the dominava enemy, sobre eles naquele tempo was era reigning violento, era against poderoso. them. Mas eles clamaram ao So therefore Senhor. they cried out to Tá? God. E aí Deus levanta Débora. So E God Débora, raises up Deborah. mulher profetisa, And Deborah, mulher de a prophetess, Lapidote, julgava a wife Israel of naquele Lapidot, tempo. No versículo judged 4 e 5 Israel at agora. that E time. habitava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. E And os she was in filhos the de Israel mountains. subiam a ela a juízo. In the Então eu quero mountains ir of por partes Ephraim, and agora. the children of Israel would Tá go falando there aqui so she would Débora. judge them. Primeira coisa, So she became tá? a leader to Deixa eu them. achar aqui. Débora. O que significa esse nome? And what does this name O mean, nome Deborah? Débora significa Deborah abelha. means bee. Aí, né, como Deus me chamou para olhar, a Krika compartilhou isso, Deus falou, olha parte Christina por shared parte. this, and A I abelha, o looked que at this. lembra? A Bíblia, quando se refere The à abelha, ela Bible, vai retratar sempre when algo. refers to Trabalho. bee, they refer to Abelha work.
trabalha. Bees Ela work. trabalha. They're hard workers. Trabalha o tempo. Eu fui ler sobre a abelha. Eu And I não vou went to lembrar read quantas what vezes the bee ela vai numa represents in the flor por Bible. dia. Mas, gente, é muitas vezes. It's a lot O of times that they bichinho return to a trabalha house. sem The little parar. É um animal bichinho works a incessante no lot. trabalho. Entendeu? It is E a leva worker. o que ela colhe lá para a And takes colmeia. what they É lindo take o trabalho. to Então, the trabalha. honeycomb. And E ela it's tem uma beautiful coisa the way também they que é work together. interessante. Ela é implacável para defender a colmeia. E ela she não defends para her- de perseguir até the acabar, honeycomb, até botar o and inimigo doesn't em stop fuga pursuing desesperada, until para the enemy longe. retreats. Aí Deus começou a falar comigo, agora quando eu estava preparando isso aqui. And look what God was telling me when I was preparing this. Tem até um versículo que eu achei na Bíblia falando sobre There's a como que a verse abelha faz, né? that says how the Olha bees só, do it. e os amorreus que habitavam, está em And the Deuteronômio Amorites 4, naquelas montanhas, lived in those vos saíram ao mountains encontro e vos perseguiram como came to fazem as pursue, abelhas. Então, like na the Bíblia, quando bees você vê do. So the versículo falando Bible, sobre a when you abelha, vai see, falar que ela está indo atrás do inimigo e o bichinho You está know, indo the para arrebentar bees com ele. is going after Gente, o something negócio é because it's feio, going to tá? against the Só enemy que aí to Deus destroy começou them. a falar comigo uma coisa. Lembra que semana passada Deus Last mandou week, falar com vocês When I was speaking to you sobre ensinar a Bíblia para os teus filhos. about teaching the Bible to E your falar, kids o certo and tem saying consequência right is right ruim, and it has a tem good consequência consequence. Evil is wrong and E has aí a eu bad estava consequence. vendo isso aqui, o Espírito Santo começou a ministrar no meu And the coração. Holy Spirit began to speak to my A heart. abelha, Bee o que Deus quer que vocês lembrem disso, ela protege a colmeia. protect the comb. Deus falou, fala God do meu said, povo, tell my people, protege os teus filhos, protect your children, protege a teu casamento, Protect your protege marriage. a tua casa. protect your house. Levanta para proteger. Rise up to protect. Gente, eu estava, essa semana a Marina This week, me ligou. Marina called me. Ela falou comigo assim, pastor, eu She estava said, orando Pastor, I was praying pelos adolescentes, for pelos the jovens. young people, E eu for the youth. senti demônios felt fazendo uma bagunça com eles, Demons messing with their heads, contra a vida deles. against their minds. Eu fui orar em casa And I went to pray at home, e eu senti a mesma coisa. and I felt the exact same A thing. mesma coisa. Same. Deixa eu falar para vocês, jovens, Let me tell you, adolescentes, moms and falar uma coisa pra dads vocês. and young people, Satanás tem mentido para vocês. Satan has lied to you. Ele tem colocado coisa na cabeça de vocês para atrair vocês. O diabo, placed things ele in é your head. mentiroso, The devil, he's um a mentiroso, safado. He's a liar. E ele está colocando na cabeça de vocês. putting in your Faz head. isso. Do Não this. tem problema It's nenhum. gonna be okay. Não tem consequência. Vou There's te no falar. consequence. Let me tell you Você this. vai pagar para ver. Will you pay to Ô, see? gente, Will you try it Deus out está so you can chamando see os if I'm saying pais. it's right or Deus not? está chamando 'Cause mãe God e is pai calling para estar parents, vigiando sobre a vida mother dos and seus father filhos. to be watching over their Vigia. children's life O and tempo que watching. nós estamos The vivendo times that we are não living é is brincadeira. not a game. Levanta para Rise vigiar up sobre a and vida dos take teus filhos. over and watch Descobre over o the demônio the lives of que your está children and atrás find out the do demon teu filho. that is trying to Descobre. get into Gente, the eu minds lembro of uma your children. época I remember there was a quando o Guto time devia ter seus 3 anos, when coitado, é Guto sempre was ele. né? 13, 14. It's always him. O pessoal, é só o Guto que ela dá de assim, ó, sorry. It's always him. Sorry. Ô, gente, mas eu lembro But I de um remember dia, one day, o Guto teve uma época na vida there dele, was a o Guto time in his começou a andar com um garoto. Guto began to walk with the guy, with the kid. E esse menino era um this menino man, com muita necessidade. He was very needy, this A young casa boy. dele His era o house, oásis no deserto. A nossa Our casa house era o oásis was no an deserto para oasis ele. in his Ele desert. adorava vir para He nossa loved casa. coming E to ele our chegava house. na nossa casa e tinha And he would comida get to our house and prontinha, there were porque eu kids, não the trabalhava food was ready fora for them. naquela época. Uma oração que eu fiz quando eu casei, When I got Senhor, married, I prayed não something. deixa I que eu said, precise Lord, trabalhar fora, don't let me até work eles estarem until criados. they are E eu estava sempre in em an casa, age então ele where they chegava can do take care colégio, of aquela themselves. comidinha So when they gostosa, got ele to home, comia. there was good Ele food ficava there. aquele ambiente da That casa era tão gostoso para atmosphere was ele. so good to him. Só que começou a acontecer uma But coisa. something began to happen. Ele começou a melhorar. He O began to get começou a better, piorar. and Guto began to get worse. O demônio que agia The sobre demon that was a vida acting daquele against rapaz that young começou a ir man's contra a life vida do Guto. began to go against Gente, eu Guto's lembro de um life. I dia que o remember Guto one parecia um day zumbi. Eu falava com o Guto, o I olhar would do speak Guto to era Guto, perdido. and Guto's look was Aquilo, lost. a hora que eu vi aquilo, me deu um desespero. Eu falei para ele, And when mas I que é cor nesse chão, lá em casa. And when I saw that Eu got dei me um desperate. sobre ele e And I falei, put him em on the nome ground de and I got on Jesus, top of him. And I solta! said, in the name of Jesus, Solta let go. agora! Let go Falei que aquele right now. demônio que I estava will- atuando contra a vida he dele. was moving E, against gente, his eu tive life. uma visão. And I had a vision. Eu vi um troço saindo, saw largando something. dele. I Largando, saw tava something como letting que go of him. envolvendo ele. Deus abriu meu olho para ver. And God opened Aquilo my saiu se spiritual eyes and I could arrastando. see, and that thing came Gente, out. era verde. It was Era green, it was a verde. slime. Era algo que parecia uma... Oi?
é musgo misturado para was algo almost like gelatinoso. E aquilo ia se gelatinous. arrastando no chão. E And aquilo moving soltava away, and it would let go, pedaços. and it would leave Gente, pieces. era aquilo que estava envolvendo That's what was a involved vida in him. dele. Gente, depois que eu orei aquilo, And after I prayed eu that, liguei para minha mãe e I falei, called mãe, my me mother and I ajuda a said, orar pelo Mom, Guto. help me pray for Me Guto. ajuda. Está acontecendo isso. Eu Because orei this and por this ele, and eu this is vi happening. isso. A mãe falou, pois eu vou orar agora. And she minha said, I'm filha. going to pray right Se now. esse garoto que está andando com ele If não this for para ter um kid encontro that com is Jesus, ele not vai gonna mudar de meet cidade. Jesus, Ele vai sair dali. Gente, gonna no leave. final do mês, At ele the não end estava of mais the naquela month, cidade. he was no longer in that city. Tinha He mudado moved para bem away. longe. He moved very far away. No final do mês. At the end of the month, E ele começou a voltar a ser o que he ele era. began to be again what he was. Olha só, deixa eu falar uma coisa para vocês. Let me tell you something. Deus está querendo mostrar para vocês. God wants to Olha só, show a you. próxima coisa. Deixa eu só passar adiante para vocês Let's verem keep on isso. moving forward so you can see this. Fala, correto. We need to understand that Satan wants to stop the Exatamente ministry isso. of our children. He wants to stop the ministry of our children. He wants to stop the calling and the Olha, ministry that our tem children have. uma razão. There's one Tem um reason. verso na Bíblia que fala assim: There's a verse in the Bible a that glória says da segunda the glory of casa the second será maior house do que will a be greater primeira. than the first. No final dos tempos, At the é end para of ser levantada times, uma geração A generation will que o rise coração dos pais where the se hearts of the converte a fathers eles will e convert to the deles aos children, and the pais. children will convert to E the essa fathers. geração vai se levantar, And vai this generation destruir will toda a obra rise de up and Satanás. destroy the works of Gente, Satan. eu preguei uma People, vez I sobre preached assim, once os filhos about são that the como children, flechas they're like na mão arrows do guerreiro. Para que in the hand flecha of the warrior. serve? What does Para arrows, what are they for? acabar com a raça To do inimigo. destroy the enemy. Você sabe para que você tem filho? You know why Para you have a destruir son and as daughter? obras To de destroy the Satanás, que é o plans of inimigo da Satan, tua alma. which is the É enemy para of your isso que soul. filho existe. That's why our children exist. Destruir as obras, para ser levantado por Deus como To be guerreiro. risen E up by God Deus, as a warrior. a próxima coisa que acontece aqui, olha, And the eu next eu thing that amei happens a here, ordem and I que esse loved versículo tá. the order that E this Débora, verse que eu is. falei para você, o que o nome dela And I significa? told you what Deborah Mulher means. profetiza. Prophetess. Essa mulher, This woman, a coisa mais the importante most da vida important dela thing in era her buscar life Deus. was to seek God. A coisa mais The importante most era important Deus. thing was to seek Ela, God. ela no meio de uma geração que servia a deuses estranhos. Olha aqui, no meio dessa geração aqui, você sabe o que o diabo quer que você sirva? Você está numa terra que se você trabalhar, você faz dinheiro. Se você trabalhar aqui, você faz dinheiro. No Brasil, você se arrebenta e não faz não. Mas eu vou te falar uma coisa. But I'll Esse tell you mesmo this, dinheiro pode the virar uma same money trap, can uma become a armadilha contra a tua família. against your Porque family. você começa a gostar de ganhar Because you dinheiro begin to e like to get babau de money. tomar conta da sua família. And you leave your family Deixa eu te behind. falar. The work and the money Faz can tudo com cause us. moderação. A gente tem que Do ajudar sim. everything in Para prover para casa, moderation. mas faz tudo com moderação. You can everything we do. Porque Let's do senão it with moderation. Você pode ser roubada. Because O you can que, be que adianta robbed. você ganhar o mundo inteiro e perder What's sua good? família? What is it O que, worth que adianta it você to ter o gain the carro whole que world você and quer, o lose melhor and have carro the na best garagem? car? O meu carro é um carrinho My car is pequeno, a tiny car. barato. It's cheap. Sabe, eu podia, gente, ter um carro enorme, I could have a caro, big car, grandão. expensive. Tô nem aí. I don't Tô even nem care. aí pra carrão. For a big car. Porque o que me importa é ter Because tempo. what matters is Ter to have tempo para minha time família. Daqui a uns for tempos my eu vou estar tendo family. neto, quero I'm gonna ter have tempo para cuidar grandchildren dos very meus soon. netos. And I want to be in the lives of my grandchildren. Fala, morde a língua, né? Mas, gente, ensinar eles a temer a Deus. Teach them to fear God. Avisar eles dos perigos que vêm contra eles. To tell them Quando essa dangers that mulher come ela against profetiza, them. ela This pagou um woman, preço, eu vou andar com Deus acima de tudo. she said, I'm going to walk with God Débora, above ela all. no meio de uma geração idólatra que adorava tudo que estava em volta. She was in the midst of a Essa mulher generation that escolheu worshipped andar com false Deus. gods all around them. Ela She escolheu chose servir a to Deus. serve E aí, God. sabe o que fala? You know what O happens? que a Bíblia fala What the sobre Bible says. quando você anda? Ela tinha uma tamanha comunhão tão especial com Deus, She had que such Deus a fazia great dela a fellowship with porta-voz God dele. that God Ele will falava, make her ele his deu speaker. a ela para ela profetizar, o dom de profetizar, de poder He ver. gave her Porque a the gente, gift quando of profetiza, prophesying, você because vê. when we prophesy, we can Você see. vê, você tem visão, você vê as You coisas have vision, you can see acontecerem. things Você vê. happening. Gente, People. é porque eu estava buscando Deus que eu pude ver que tinha um Because I demônio was atacando a seeking vida God, dele. I naquela could see the época. demons that came against his É porque eu life. estava buscando Deus. Senão não tinha como. Porque se não dá para você ver. Because A you gente can falar um see. negócio para vocês. A gente que é mãe, a gente tem senso We de who are pegar as moms coisas, mas eu vou te falar uma and coisa. dads, A we gente é have facilmente a enganada. sixth sense, but we can be easily fooled. A gente é facilmente We enganada. can be easily Filho fooled.
Se a gente não estiver andando com Deus, If e der we're not bobeira, walking with eles God, trazem você na mão. they can make you Eles eat out of mentem their own pra hands. você. Não, e você não consegue, você simplesmente não vê. And you Ou, simply aliás, don't você see, vê, mas or não you admite. see, but you don't want to admit it. I've been there. I've been there. I've been there. Você vê a coisa, mas você não quer. Não, I've been não é there. bem assim, você não quer You say, enfrentar. oh, it's not like that. Você You don't não want to quer face it. enfrentar. You don't want to A face it. gente não quer enfrentar. We don't want to face it. Mas Deus chama a gente para se levantar que nem Débora. But God called Ela us se to be levantou like para that. Like enfrentar. Deborah. She rose up to Gente, fight. Deus foi e falou para ela do que ele ia fazer. told Isso foi her. no versículo 6 e no versículo In verse 7, Deus 6, fala para verse ela. 7, God told Chamou ela e falou, vai lá e chama Baraque. Said, Call E Barak, fala, que era um homem em Israel. E falou Which assim was para a ele, man in Israel. um homem de guerra em Israel. Falou, vai a lá e man of chama war, ele. called him E fala para ele que and eu tell estou dando him vitória para that I'm Israel. Eles vão giving ser Israel livres victory do inimigo, to tá? be delivered from the enemy. Chama ele lá. Call him. Tá aqui, ó. Look. E enviou e chamou a Baraque, filho de Abinoão, Equete de Naftali, e disse, porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo, vai atrás gente ao monte Tabor, said, e "Go toma call contigo Barak, 10.000 homens take dos filhos de upon with you Naftali 10,000 e dos men, filhos de Zebulon, e atrairei a ti, and para ti, I'll bring para o to ribeiro you, de and Quizon, bring a you to the river Cícera, of Kison." capitão do exército de Jabim, aquele que eu te falei que perseguia Israel, o inimigo. Ele falou, olha, vai lá, sobe said, lá, "Look, que eu go vou there. atrair o inimigo. Get this guy and go Para against lá, the para enemy. perto daquele monte. E eu vou destruir eles. Olha And aqui, I'm going olha. to destroy the enemy. Vai atrair ele com tudo, com seus carros, com toda a And I'll milícia attract- que ele tinha, And I'll take com toda all a the sua carts and multidão, all the e eu chariots darei and all na the tua multitude, and I'll mão. give it into your E, hand. gente, é incrível o que And acontece it's depois. incredible what Porque happens. quando Israel faz isso, Because Israel does eles têm a this. vitória. Tá? Mas o ponto que eu quero But fazer the aqui, point that I want to make, ela via, ela podia ver, she could see. ela via além, She could see beyond. ela via além. Deixa eu te falar, Let me tell you this. o Israel estava falando comigo sobre uma época da vida dele. Israel was telling me Ele falou about assim, a time in his pastora, life. He teve said, uma Pastor, época, there was a eu fui namorar uma garota, I went to e o meu pai date me a girl, chamou. and my father called Meu me. pai falou comigo assim, And my father não said, namora, meu filho. Don't date her. Não namora ela. Don't date her. Porque vai acontecer isso, Because isso, this and isso, this isso. and O that pai is dele going to falou happen. para His ele father tudo o que ia told him acontecer. everything that was going to happen. E ele falou que ele não ouviu. And he said he didn't Ele listen. falou que ele foi namorar And he went to date her. a garota. Ele falou, pastora, foi a pior coisa que eu fiz na He said, minha Pastor, vida. it was the worst thing I did in my Tudo life. que o meu pai falou Everything my que father ia said that was going to happen aconteceu. happened. Tudo, Everything. tudo. Foi o pior tempo da minha vida. It was the worst time of my life. Mas o pai estava vigiando. But the O pai father was tava watching. olhando. Deixa eu falar uma coisa. Let me tell you this. Nada do que o teu filho está fazendo às escondidas Nothing that your son does vai hiding ficar oculto. will remain Se hiding você se levantar para buscar if you Deus. rise up to seek God. Não vai ficar oculto. It will not Deus remain vai te hiding. dar sonho. Deus God's vai gonna te give dar you visão. dreams. E o God's gonna buraco give em you que ele está vision. entrando. E And o the demônio hole que está that atuando he's sobre a going vida into dele, and the você vai demon ver e that's vai saber o surrounding nome. his life, he's going to leave. E He's going to você give vai the falar, name of that demon. You're going to say, sai fora da vida dele. get out of my Larga, children's solta. life. Let it go. Deus quer isso God nesse wants tempo. this at this time. Deus quer isso nesse tempo. God E wants não, this. eles vão ver que não They will adianta. see. Não adianta tentar te esconder. And it's no good Porque to o Senhor hide. revela. Deus é Deus God fiel. reveals. God is Eu queria, faithful. então, gente, So, deixa eu falar uma coisa. let me tell you something. Você vai ter sonho. You will have dreams. Você vai ter sonho. You will have dreams. Você vai ter visão. You will have vision. E se levanta. And Que rise nem as up, abelhas se levantam just like para bees do, perseguir to aqueles que pursue têm que ousa mexer na colmeia. those that come to mess our honeycombs, our homes. Levanta para perseguir. Rise up. Você é responsável. You are responsible. Nós vamos ter que dar conta. We A will Deus. have to give an Nós accounting vamos to ter que dar God conta de como a gente criou nossos filhos. of how we Os filhos Deus raised our coloca na children. nossa mão por um período. God gente gives cuidar our deles, children for a pra period ensinar for us to eles take care of sobre them, Deus, to teach pra them ensinar how eles to a be buscar Deus. godly Nós children, vamos dar godly people. Eu falei uma coisa que semana passada. Last week I said something. Eu sei que existe inferno. I know there is hell. Eu não tive lá. I've Mas been there. os demônios já vieram contra mim. But I've been attacked Eu by já vi. demons before, and I know that this Eu estava existence is falando real. semana passada o quanto que eu já vi de gente possessa I've e seen a people autoridade do poder do possessed. nome de Jesus quando a gente manda aquilo correr. Tá? Eu não preciso pagar para ver. Agora, eu falei, aqueles que Nice, quiserem yeah. pagar para ver, Those who want to try it out to see, a hora que você who say this estiver is lá not no real. meio do inferno, The não tem time volta. If you get to the middle A of hell, Bíblia fala que there's ali no vai turning haver back. pranto The e Bible says that ranger there de will be dentes grinding para of teeth sempre. forever. Gente, People, não é para botar a mão na cabeça agora.
trabalhar enquanto tem dia. Trabalhe enquanto teu filho é pequeno. Trabalhe enquanto teu filho está dentro de casa. Mesmo aqueles que já saíram, a gente tem que continuar lutando por eles. Porque vai chegar o dia que não tem mais jeito. E eles, quando estiver lá, no sofrimento, acabou. Acabou. Não tem mais jeito. There's no turning back. Paga o preço agora. Olha, eu vou falar. Eu sinto no meu espírito. I feel in my Eu spirit. estou falando, eu sinto no meu I espírito. feel in my spirit. Se você pudesse, If you could, mãe e pai, mother and ver no father, mundo espiritual see in the spiritual o que world está se armando contra, what o is que tem getting ready, vindo contra what has a come vida dos teus against the filhos, lives of our children, você não ia dar sossego noite e dia you diante would de not Deus. cease day and night to Você não fight ia for dar. them. Eu You vejo will not jovens, eu cease. vejo Satanás. Gente, eu estava orando was pelos, praying. principalmente os mais novos. For the youngest Eu ones, estava orando por eles e I eu was praying via, for them, and I eu saw- via demônios I chegando saw no ouvido demons deles. coming to their ears Eu via demônios chegando saw no ouvido it. deles e falando com eles. Vai, and saying, "Go, vai, go, faz, go, do it." vai, do faz. Eu via. Não vai ter consequência. There will be no E eles consequence. pegando, And they were accepting it. They were accepting it. pegando. Pois eu te digo, For I vai tell ter you, consequência. there will be a Vai consequence. ter consequência. There will be a consequence. Agora você paga para ver. But you pay to see. É você que paga para ver. Então, You pay to see. Débora, olha a sequência. Look at the Eu falei o sequence. nome dela. I said her name. Mulher trabalhadora, Worker. mulher lutadora, mulher que fights. toma, significa que tomar conta da sua casa. Took Como care que ela of her fazia? Como é que ela house. começava tomando conta da casa dela? Buscando Deus. You know how she did it? Num Seeking tempo God. que ninguém estava nem aí In para a time that Deus. nobody cared Ela about seeking buscava God. Deus. She Aí a sought segunda God. coisa, fala assim, mulher de lapidote. Deixa eu só ler esse versículo aqui que eu não li para vocês, que está em Amós Let me 3,7, read diz this assim, verse. certamente o Senhor não fará coisa alguma sem ter revelado seu segredo aos seus servos, o profeta. Deus fala com aqueles que o buscam. Ok? E agora, mulher de lapidote. Now she was the wife of Uma Lapidote mulher que permitia que wife seu marido exercesse o papel de that marido. allowed her husband to A segunda coisa do mais the importante role na of a vida husband. dela And her second most era important thing o in seu her life chamado de ser esposa. was her calling to be a Olha, wife. olha a sequência, gente. Look A at the sequência. sequence. Mulher profetiza. Prophetess. Mulher de lapidote. A Bíblia Woman, wife of é lindo Lapidote. a sequência. It's O beautiful que é colocado how the aqui. Bible sets this. E o quarto ponto está And the escrito fourth assim: point says julgava a she Israel judged naquele Israel tempo. at that time. Olha só. A Look. Débora, ela alcança uma posição que nenhuma She mulher, reached a antes position dela, that no woman nem depois before her, dela, or durante nor aquele after, período da história, during that teve period uma of posição time, como a dela. had a position Ela like foi hers. levantada She como rose juíza. up as a Juiz era o judge. seguinte, Judge juiz, was quem this, look, levantava o juiz sobre whoever Israel, was a judge não over era a Israel pessoa que se levantava e falava, autoproclamava, eu sou was not a juiz person aqui, that said, não. "Oh, I'm a judge." Deus No. ia e Deus escolhia. God would choose. O próprio Deus escolhia quem ia chose ser juiz. who was gonna be a Deus judge. escolheu ela. God Agora, chose her. agora vem uma... Por isso que eu falo que os tempos That's why I said não são the diferentes. Os times are tempos são not different. o mesmo, tá? Olha que coisa. Look at this. Não era comum naquele tempo uma mulher ser And it was levantada not common for a como woman juíza. to be a judge. Não, ela foi a única. Foram She was the outros only one. juízes foram levantados naquele Other tempo. judges Mas came ela foi a along, but she was the única only mulher woman. que Deus tinha levantado. Você sabe por quê? Eu know creio why? literalmente, a Krika tocou nesse assunto And e eu creio Christina talked literalmente about this, and I really believe nisso. this. Por que Deus não levantou Why didn't homem para God ser juiz? raise a man to be a judge? Por que Deus teve que levantar uma mulher? Why did he raise up a woman? Porque ele só achou na brecha uma mulher. Because he only found in the Não breach a tinha woman. um homem There was no man que tinha se colocado diante placed de himself Deus before God. naquele período. In that Não period, tinha um homem not one se man colocou that diante de placed Deus himself before naquele God período em in that favor period de in Israel. favor of Israel. Olha, eu provo isso para vocês. Eu busquei dentre eles And I um homem, looked está escrito em Ezequiel amongst- 22:30. in Busquei Ezekiel dentre says, eles um homem que I looked estivesse amongst them tampando a o man muro e estivesse na brecha perante to mim cover por the esta breach terra, for para this que eu não land, a destruísse. so I will not Mas a destroy, ninguém achei. but I Isso did not find significa it. que Deus está procurando. So God seeks. Mas era um tempo que o There was a homem time não where sabia ser men homem. didn't know how to be men. Eu vou falar para vocês, provo para vocês. And I'll prove it to you. Hoje em dia, nós estamos vivendo um tempo terrível. We're living O in a homem já nem terrible sabe se é time. homem. Men don't even know how to be men. É verdade. It's true. Não sabe o que é. They don't know what they are. Caramba. Misericórdia. Mercy, Lord. Tá?
Eu provo para você que os tempos... Olha aqui, ó. Olha aqui no versículo. look on Quando verse. ela foi falar com When she Baraque, went to talk to Barak, se as levanta e God vai para a called her guerra. to Aí call him to go ela to falou war. para ele, eu vou atrair para você o inimigo, tá? Olha o versículo 8. Look at verse 8. Então lhe disse Baraque, So he said to se Barak, fores comigo, irei. if you go Porém, with se me, I'll não go. fores comigo, não irei. But if you do not go with me, I will Sabe o que not fala? go. You know what Ele he fala says? assim para ela. He Sabe o que tells ela her. fala para ele? No, she says Eu to vou him, com você sim, I'll go mas with a you. honra pela vitória não vai ser tua, não. But the honor for the Vai ser victory won't be entregue na mão yours. de uma mulher. It's going to be honra. given to Ô, the hand gente, of a woman. sabe o que aconteceu? Know what happened? Ele falou, eu fui. Ela falou, tá Yes. bom, eu vou contigo. She said, yeah, I'll go with you. Porque o homem não foi homem suficiente para ir para a guerra, para lutar. Because he wasn't E olha, man eu quero enough to pedir go to uma war coisa, nenhuma mulher catuca o marido, nenhum go to marido war. catuca a mulher. Porque quando você faz isso, você está fechando ele para ouvir o que Deus está querendo falar. Now, don't you touch your husband saying, "Oh, this is for you," because when you do Ok? this, you're Olha o que closing eu tô him to falando aqui, listen isso é to what sério. God is going to say. Isso é Listen to what I'm going to sério. say, because this is serious. Deus está chamando o homem para se colocar God's em calling posição men de homem. to place themselves in position of men. Se colocar em posição de homem. Agora, Position of men. eu até me perdi no que eu ia falar. Eu ia falar de... Even Sabe lost. que foi entregue na mão de uma mulher, tá? It was given to the Depois hands eu of a volto woman. nessa parte. Houve a guerra, There was a a Débora war. foi junto. Deborah Você went sabe o que together. aconteceu? You know what happened? O exército de Israel The army destruiu. of Caiu Israel. uma tempestade. There was a storm that came. Deus fez cair uma tempestade. God caused a Aqueles storm to come. 900 carros Those do inimigo ficou 900 tudo chariots atolado were no all meio da stuck lama. Deus in the fez midst esse negócio of ser the tão mud. violento que levantaram as águas na hora, virou tudo lama. Everything Os caras não became podiam mud. se The guys mexer. couldn't use E the Israel veio chariots, contra o and inimigo, Israel acabou came com um against por um. them and Morreu destroyed one tudo. by one. Everybody Menos died, o Cícera, que era o general. except Sisera, who was a Você sabe general. que esse homem sai dali, corre, entra numa tenda de uma mulher, ele And pede he goes ajuda into com a ela. tent of a Ela woman fala and assim, asks não, for help. pode entrar. She said, "Okay, come Deixa on in. que eu Come encubro on aqui, in. eu tomo conta. Ele fala, vai I'll lá, take vigia, care não of deixa you." ninguém entrar. And he Deixa says, "Look, make comigo sure que eu nobody comes vigio. in. Go to the front of the Me tent." dá água aí, me She's dá like, água. Ela "All right." trouxe leitinho. Deu leitinho pro She sujeito. gave him milk O and sujeito deitou everything. no chão. He lay down on the Ela botou uma ground. cobertinha e falou, pode estar She comigo que eu vou covered him and vigiar. said, "Don't worry, O I'll homem, take care na of it." perseguição, exaurido. And he Do was so exército todo exhausted, morto, he had just cansado, lost. He was the caiu no general of the profundo. Você sabe enemy. o He que went essa into a mulher fez? deep sleep. Ô, You know what this woman gente, did? mas nem eu tinha coragem de fazer um not trem even I had desse. courage A to do mulher me something like pega a this. estaca da She tenda, takes a me stake pega of o the martelo, tent, bota a mira na takes cabeça do a sujeito, hammer, puts it in his head, atravessa a cabeça do and puts the sujeito. stake through his head. Quando um homem não assume o lugar When dele, men do not take their a mulher position, faz isso. women do. Você sabe quando a mulher quer take over? Porque a gente já não é fácil. Women are A already not gente já easy. não é fácil. We're Dá not pra easy. gente uma trelinha que a You gente, give perdão, us que a gente toma conta. Give us a little bit, and we'll go Uma crazy, trelinha. right? A gente toma conta, And we take care of it. We take É ou não hold. é isso? Isn't that right? tá? Mas Deus está chamando. But Olha só. God Você is sabe, calling. aí eu falei com a Crica assim, quando a I Crica said that estava to Christine compartilhando a as she was palavra sharing. aqui. Eu falei com a Crica assim, o que que significava o nome do marido dela? What did Que é her mulher husband's de name meant? Lapidote. Lapidot. Tocha. A torch. Tocha. Torch. Tocha. O que uma tocha faz? What does a torch do? Ilumina o caminho. It lights the way. Deus está chamando os God's homens calling men para se levantar como tocha. to rise up as torches, Ajudar as mulheres a agirem help com their confiança. Ter o coração seguro. to have a heart, and Eu themselves sou have a homem sobre heart. essa casa. I'm the Eu man vou over this prover house, and pra I'm going to você. provide. A The responsabilidade de prover é responsibility do of homem. providing is Não é men's, da mulher, not não. women's. É o homem. Men. Tomar papel de homem. So take the Assumir role as papel a de man. homem. Be a man. Você sabe que a Bíblia tem até um versículo sobre You know, frouxo, the né? Bible has Vocês a acreditam? the Vocês Bible acreditam has que eu a achei verse isso? about this. Can you believe I found out Provérbios about this? 24:10. Se Proverbs te mostrares 24:10. frouxo no dia da angústia, a tua força será If you are pequena. not strong Na on hora the da day of anguish, confusão, na hora da coisa ficar when feia, things are difficult, when you're fighting, a tua força vai ser pequena. your strength is going to be Deus está weak. chamando o homem para ser God's calling men to be homem, men, para ser homem. to be men, Assumir. to take Eu lembro hold. alguns anos atrás. I remember a few years ago, E outra. Ô, gente, olha que coisa linda. Mas what a a beautiful tocha, thing. até para iluminar a tocha. Gente, que homem. He's- Esse homem foi this incrível. man, he Porque was awesome. ele foi um marido de uma Because tal he was a forma que husband in mesmo, such que a mesmo a way mulher that even dele, his wife, sendo levantada being como risen juíza, as a isso não subiu judge, na cabeça dela. Gente, por muito menos sobe a nossa cabeça coisas. she didn't Por try muito to menos. take hold. For much less, we think Essa we're mulher better. levantada como This woman was profetisa. a prophetess. Segunda coisa mais importante, a primeira coisa mais importante da vida dela era o quê? First thing, Buscar most a important Deus. was seeking God. Segunda coisa, Second, a casa dela. Her house. A
casa her dela. household. O bem mais precioso que você tem The best, é teus most filhos, é precious teu marido. gift is your É teu husband marido e and teus your filhos. children. Melhor colocar na posição certa. Teu Just put in the marido e right teus position. filhos. Your husband and your children. A coisa mais preciosa que ele tem sou eu e os filhos. His most precious thing is me and our Depois de children. Deus, After primeiro é God, Deus. first is God, Mas depois de Deus, but after God é família. is family. Toma conta. Take care. Seja um. Be man Ilumina o caminho para tua and mulher. light up the way for your Deixa ela family. ser livre, andar tranquila. Let her Saber walk que você with peace, você está apoiando, você knowing está that you're ensinando supporting, ela a andar you're como teaching her convém. to walk with you. A gente só take over quando o homem não é homem. We only take over when a man is Quando not a o homem man. não é homem, When a gente man vai is ter not que a mais- man, we'll take Ai, over. Jean, glória a Deus que Deus me deu um homem But que é thank homem. God, God Uns gave anos me a atrás, man. quando a gente fez aniversário de casamento, eu falei aqui. Eu lembro, A few years ago, I said it over here 24 already. anos de casado. Eu lembro que eu falei aqui na igreja, I eu falei, said, glória a Deus, que eu não "Glory casei to com God. banana. I didn't Porque se marry esse homem fosse banana, someone, gente, eu estava mandando. a weak person. Eu because ia mandar, if porque eu God- sou if he was terrível. weak, I would Eu sou be taken terrível. over because I'm difficult. Se ele não fosse homem, If he eu was ia not a man over mandar. my house, Mas I ele me põe no would meu be lugar. controlling. I would take Ele me over. põe no meu But he lugar. places me in my place. Ele me livra And he keeps de me eu fazer o que é of errado. me doing what is wrong, Ele me livra de tomar keeps me atitudes from taking que eu ia me actions. arrepender tanto. that is wrong, that are wrong. Fácil não é não, Jesus. Ô, gente, essa This é o que Deus quer ensinar pra gente. is what God wants to teach us. Isso é o que Deus quer ensinar pra gente. It's what God wants to teach us. Tem uma promessa para a geração dos últimos dias. There's a promise for the generations of the last E a days. gente, a Bíblia fala, eu não me lembro o livro, mas ela fala, e no final dos tempos eu converteria o coração dos pais, That I'll convert Joel the 2. E nos I'll últimos convert tempos, the esse last converteria days. o coração dos I'll convert pais the aos hearts of the filhos, fathers to the e children, dos and the filhos children aos to the pais. fathers, to the parents. Ok, Dan, Malaquias, eu não me lembrava onde. Converterei o coração dos pais I'll aos convert filhos the hearts of e the dos filhos fathers aos to the pais. children, the children to the Essas fathers. duas palavras, These two words ela está ensinando você is a teaching ter o you teu coração convertido. to ao have teu your filho. heart converted. Ok. Malaquias 4:5 diz isso. Então, o teu coração So your heart, convertido, eu converterei o coração I will dos convert pais aos filhos. the heart of the fathers to e the dos children, filhos aos and the pais. children to the fathers. Levante-se. 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 Não tenha medo. So rise up, Não don't be se afraid. engane. Teve vezes na minha vida que eu quis me enganar a mim mesma. There were times in my life that I Não wanted se to engane. deceive myself. Do not be O deceived. diabo está dando ideias para The eles que devil's você giving não them vai ideas acreditar. that you wouldn't even Se believe vocês pudessem ouvir. if you could hear it. Mas se você andar com Deus, eu But já if te you walk revelo. with God, E eles não vão poder fazer você de they tolo. will not be Nem able você, to nem teu fool you marido. Você de tola ou teu marido de tolo. or Não fool vão. you or your husband. Deus está nos chamando. God is É calling. tempo de guerra. It's time of war. É tempo de guerra. It's time for us Esse to é um tempo fight. de guerra. It's time for us to É fight. tempo de guerra. É tempo de guerra. It's time for us to Mas fight. eu quero tanto que vocês possam ver isso. I want you to be Eu able quero to see that tanto so que vocês much. possam ver isso. Eu conto tanto com Deus para mostrar para And vocês I count on o God tempo que nós estamos vivendo. for us to O seek Him perigo desse tempo. and for us to see the danger of this time. Vamos ficar de pé? Let's stand to our feet.